Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha 26 patinhas, cada qual com uma letrinha, e por onde ele passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que descobri. Alfabeto, ele disse, e nunca mais eu esqueci. O Bichinho Diferente é uma peça indicada para crianças entre 4 e 6 anos de idade. Ela trabalha a alfabetização, cores, coordenação motora, a imaginação e a criatividade. É uma peça super versátil, onde você poderá desenvolver diversas atividades e formas de brincar. Você poderá baixar os moldes no link abaixo. Quero ver a sua versão, hein? Então bora lá pro passo a passo? Para fazer essa peça, nós vamos precisar aqui então, ó, dos recortes de feltro, né? Tem aqui as bochechinhas, o focinho, os olhinhos, né? Mas aqui você pode substituir esses olhinhos aqui, que eu tô usando aqui recortes, né? Recortes prontos, você pode substituir por um outro tipo de olho, você pode bordar o olhinho dele, né? Fazendo aqui um olhinho fechadinho assim. O focinho, você também pode fazer uma boquinha no lugar desse focinho. Pode também bordar, né? Colocar só o narizinho e bordar aqui essas voltinhas, né? A bochechinha, você pode fazer com tinta para tecido, com o giz pastel, né? Com o próprio blush. Use aí o que você tem em casa. A gente vai precisar dos recortes aqui do corpinho. Esse corpinho também dá para fazer de diversas maneiras, né? Aqui no meu eu vou colocar ilhós. Tá vendo que tá cheio de pintinho aqui? Cada pintinha dessa vai ficar um ilhós. Né, no molde você vai ver que tem essas marcações aí, caso você queira usar ilhós também. Se você não quiser usar ilhós, você pode fazer aqui uma barriguinha com uma outra textura, tipo uma barriguinha de pelúcia. Você pode fazer alguns desenhinhos, né, formas geométricas para a criança encaixar, colocar velcro. Diversas opções aí. Eu tenho certeza que você vai usar a imaginação aí e vai fazer diferentes modelos desse bichinho. No meu aqui eu vou colocar então vários ilhós, né, e vou colocar a cordinha aqui para a criança passar, né, para poder fazer aqui a brincadeira do alinhavo, né, para poder alinhavar e tal, é uma atividade a mais. Para estruturar essa peça, eu vou usar aqui esse feltro que chama-se Santa Flex. Esse aqui é o 5.0, é um feltro bem grosso, ele é bem durinho também, né, a gente já compra ele assim, ele não precisa de tratar nem nada, ele já vem assim prontinho para estruturação, ele é ideal para estruturar. Eu vou usar ele porque eu vou fazer essa peça aqui achatada, né? Vai ser uma peça achatada, ela não vai ter enchimento. Então vou usar isso daqui para estruturar. Mas você pode usar manta acrílica também. Ah, não tem manta acrílica? Pode colocar umas 2 camadas de feltro, né? Como estruturação. Mas daí use o feltro tratado, que ele fica mais durinho. Ah, e também aqui do lado de fora eu tô usando feltro tratado também, tá? Para brinquedos é importante ser feltro tratado, né, para maior durabilidade e conservação da peça. Ou você pode usar também enchimento. Caso você use enchimento e faça ilhós, e faça com ilhós a barriguinha, eu recomendo que você coloque uma camada de algum tecido fininho ou de TNT, tem até aqui um TNT, por baixo aqui. Né? Vamos supor que você vai usar ilhós, então você vai colocar essa camada aqui da barriguinha, com os ilhoses, o TNT por baixo e a outra camada de feltro aqui, né? Vai costurar tudo em volta e na hora que for encher, você vai encher entre a parte de trás e o TNT. Por quê? Porque assim não corre o risco do enchimento vazar pelos buraquinhos do ilhós. Eu tenho aqui as letrinhas, né, que vão aí nos pezinhos do nosso bichinho. Eu tenho aqui esses círculos, que são os pezinhos, né? Eu risquei aqui num feltro e coloquei outro feltro por baixo. Então, eu vou levar para a máquina, vou costurar em volta e depois eu vou refilar. Você pode também recortar, né, as 2 camadinhas de feltro, casear em toda a volta, colocar enchimento, pode colocar uma manta aqui dentro para ficar fofinho. Faça do jeito que você quiser. No meu aqui, eu só vou costurar um feltro no outro, não vou colocar nenhuma estrutura por dentro não, tá? Mas use a imaginação aí e faça do jeito que você preferir. Então são 26 círculos, né? Vai ficar 13 de cada lado do corpinho do bichinho. Eu tenho aqui também, ó, esses pedacinhos de cordão, que eu vou usar como se fossem a perninha deles, né? Que vai segurar o pezinho no corpinho.
né? São esses pedacinhos aqui que eu cortei com 8 centímetros. Então, eu cortei aqui 26 pedacinhos de cordão com 8 centímetros. Você pode usar também aqui qualquer tipo de cordão, pode usar um fio, pode usar mesmo uma tirinha de feltro, fita de cetim no lugar, qualquer coisa aí que dê para simular as perninhas do bichinho, você pode estar usando. Eu cortei com 8 centímetros, mas na hora de costurar, eu vou deixar mais ou menos 1,5 cm aqui para dentro e 1,5 cm para dentro do círculo. Então vai ficar para fora mesmo só um pedacinho aqui de mais ou menos 3 centímetros. Tem aqui também um pedaço de cordão maior, né, que é para poder colocar num alinhavo, já que eu vou fazer com alinhavo. Esse cordão aqui, ele tem 1,20 m de comprimento, mas caso você faça com alinhavo e venha dessa peça e mande essa peça para a criança com esse cordão grande, oriente a mãe para estar presente, né, perto do filho quando ele estiver manuseando, principalmente se for criança pequenininha, né, porque uma cordinha compridinha assim pode ser perigoso para a criança. Então, deixa bem claro, né, para o responsável que se caso a criança for usar aqui com alinhavo, se for uma criança menorzinha, para estar presente, né, ao lado da criança, para não correr o risco aí dela se machucar com o cordão. E temos aqui também as anteninhas, né? Eu risquei aqui, né, no feltro. Eu tô usando aqui um feltro glitter, né, um feltro especial. Esse feltro é da Santa Fé também. Então eu risquei aqui, coloquei outro feltro por baixo, né, encontrando direito por direito. Vou levar para a máquina, costurar em toda a volta, deixar essa parte de baixo aberta para eu poder desvirar depois essa anteninha. Caso você esteja fazendo à mão, vai cortar, né, a anteninha no formato direitinho, colocar avesso com avesso do feltro e casear em toda a volta. Então eu apresentei aqui todas as partes, né, que nós vamos utilizar para fazer o nosso bichinho diferente. Tem também o poeminha, né, o texto, o poema que você pode imprimir e mandar junto com a peça, né, caso você venda. Outra coisa também que você pode fazer é colocar na barriguinha do bichinho um bolsinho de plástico cristal, que aí você imprime o poeminha e coloca dentro do bolsinho dele. Fica bem bacana também. Você pode fazer esse bolsinho na parte de trás do bichinho, né, nas costas dele, para mandar com poeminha dentro. São inúmeras ideias. Então eu escolhi essa peça justamente por isso, porque com ela dá para se trabalhar muitas coisas aqui e uma ficar totalmente diferente da outra. Então agora eu vou para a máquina costurar e vou costurar primeiramente os pezinhos. Eu vou pegar aqui então uma perninha, né? Tô usando esse cordãozinho para perninha. Vou colocar aqui, ó, entre as duas camadas de feltro e vou costurar esse círculo por toda a volta. Depois eu venho com a tesoura refilando, né? Mas na hora de refilar tem que tomar cuidado para não cortar a perninha fora. Se você estiver fazendo à mão, corta, né, o círculo direitinho, vai caseando em volta com a perninha já lá dentro. Se você for fazer para encher, né, com enchimento, se você for fazer esse círculo para desvirar e colocar enchimento, você tem que fazer com a perninha para o lado de dentro. Ó, vamos supor que eu quero, depois de costurar, eu vou desvirar esse círculo para poder encher. Então eu vou costurar a perninha assim, ó. Vou colocar a perninha toda lá dentro do círculo. E vou costurar aqui, né? Eu vou costurar aqui por toda a volta, deixo a abertura, um pedacinho assim aberto para eu poder desvirar essa peça e ao desvirar a perninha vai ficar para fora. Aí eu faço o enchimento e fecho a abertura com pontinho invisível, tá? Isso aqui é para caso você faça com enchimento. As letrinhas eu vou deixar para colocar depois, né? Eu vou deixar para colocar as letrinhas por último, na verdade, porque eu vou colar. E vai me facilitar na hora de estar posicionando os pezinhos no corpinho, né? Que aí eu não corro o risco de posicionar o pezinho torto e a letrinha ficar torta lá no corpinho depois. Essas letrinhas eu cortei todas à mão, né? Mas você pode encomendar também recorte de feltro de letrinha, que fica muito bom. Eu risquei aqui com caneta fantasminha, tá vendo? Tá até aparecendo a caneta ali, mas depois ela sai com calor. Coloquei aqui as perninhas lá dentro, vou costurar por toda a volta e depois refilar, mas sem cortar as perninhas. Vou fazer isso com todos os pezinhos e com todas as perninhas. Essa parte aqui, vou levar pro balancim e colocar todos os ilhoses. Ó, então aqui eu coloquei todos os ilhoses na barriguinha e ficou desse jeito, ó. Tá vendo? Eu já coloquei com a estrutura aqui atrás, né, para esse ilhose ficar mais firme. Só que daí, fazendo aqui essa peça, eu tive ainda uma outra ideia. Olha só como essa peça pode ser trabalhada de diversas formas. Se eu costurar agora essa parte aqui atrás, o que vai acontecer? Eu vou estar tampando essa parte de trás. E isso vai dificultar um pouco para a criança na hora de fazer o alinhavo.
O que pode ajudar aqui, facilitar um pouco, é usar um cadarço. Igual esses cadarços de tênis mesmo, que tem aquela pontinha durinha. Porque aí a pontinha a criança consegue segurar melhor e passando pelos buraquinhos. Ou então, não colocar essa parte de trás e deixar ele desse jeito aqui. Daí a gente vai colocar as perninhas aqui, ó, entre esse feltro de cima e esse feltro aqui de baixo. Tá? Mas caso você use a manta, queira estruturar com a manta e colocar essa parte aqui de baixo, e deixar os furinhos vazados também aqui na parte de trás, daí você vai colocar o ilhós quando já tiver, né, com as 3 camadas, feltro, manta e feltro, daí o ilhós vai pegar nas suas 3 camadas e vazar aqui atrás também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar somente desse jeito aqui, uma camada de feltro e uma camada desse feltro mais estruturado, né, que é o Santa Flex. Eu vou deixar desse jeito aqui, depois eu vou forrar aqui com um tecido, passar um ferro quente a vapor para ele ficar bem lisinho. Então essa minha parte aqui já está pronta para receber as perninhas. E as perninhas ficaram assim, ó. Tá vendo? Como eu não tinha recortado ainda o círculo, né, para vocês verem como que eu faço. Ó, costurei aqui os círculos já com as perninhas, ó. E como eu costurei a máquina, na hora de dar o retrocesso, deixei para dar o retrocesso aqui em cima, para ficar bem firme aqui essa perninha e não correr o risco dela soltar. E agora eu vou recortar aqui esses círculos dessa maneira. Ó, vocês estão vendo que eu cortei aqui em volta, esse feltro aqui perto da perninha, eu não cortei ainda, né? Para cortar ele aqui, o que eu vou fazer? Aqui, ao cortar em volta, eu cortei os 2 feltros junto, né? O de cima e o de baixo. Aqui na perninha, eu vou cortar o de cima. Ó, vou refilar, né? Essa parte aqui de cima e depois eu refilo aqui para acertar essa parte de baixo. Tá? Vou fazer mais um, para vocês verem como que é, ó. Então, eu corto em volta dele todo, cortando aqui as 2 camadas de feltro. Tá? Vou deixar aqui uma pequena margem de feltro. Não vou cortar muito perto da linha para não correr o risco da linha soltar. E ao chegar aqui perto da perninha, eu jogo a perninha aqui para baixo. Corto essa camadinha de cima aqui de feltro. Ó, tombo minha tesoura, corto a camadinha de cima. E depois eu venho aqui para o outro lado, jogo a perninha para trás e corto a camada aqui de cima. Ó, e fica desse jeito, tá vendo? Porque facilita muito na hora de costurar a perninha, não ter que costurar um por um, cortar círculo por círculo, e levar e costurar um por um, né? Fazendo dessa maneira que é bem mais rápido. A não ser que você vai fazer à mão. Daí tem que cortar os 2 círculos, né, para casear em volta. Vai ficar bem lindo também. Então, com as perninhas todas recortadas, né, depois que recortar tudo, eu já tô com essa parte aqui, né, pronta para receber as perninhas. Daí eu vou posicionar as perninhas aqui em volta do corpinho. Vou colocar 13 desse lado e 13 desse lado. Né? Aí aqui eu posso combinar as cores, tipo, vou colocar a primeira aqui verde, a primeira aqui verde, a segunda aqui amarela, a segunda amarela, para ficar assim combinando, né, as cores da perninha. Eu posso usar também um degradê que fica bem bonito, tipo começar num vermelho, vir pro laranja e vir descendo, fazendo aquele degradê assim. Vai ficar bem legal também, né, trabalhar essa questão das cores. Essa peça é bem diferenciada por isso, ela trabalha muitas coisas aqui com a criança, desenvolve muitas coisas. Então, vou cortar todas as perninhas, posicionar todas aqui, né, entre as 2 camadas de feltro. Vou posicionar também aqui a anteninha, né, a anteninha, de primeiro eu ia costurar a anteninha, né, posso fazer como eu falei no início, né, costurar em volta, desvirar, ou então eu posso dublar, né, e posso dublar aqui com cola quente mesmo, de um jeito bem simples, que é assim, ó, vou cortar aqui essa anteninha e vou colar ela aqui nesse outro pedacinho de feltro, ó, do lado avesso. Com a cola quente mesmo. Passo cola ao redor de toda ela. Ó, colei aqui em outra camadinha de feltro. Pode passar uma camada generosa de cola. Se vazar aqui não tem problema, porque nós vamos cortar, né, tirando o excesso de cola. Ó, colei aqui então.
né, as duas anteninhas ali. E agora eu vou recortar em volta. Ó, recortei em volta, então agora eu tenho aqui as minhas duas anteninhas, né, um feltro dublado. Agora a gente vai posicionar aqui todas as partes, né, essas partes aqui, ó, olhinho, bochechinha e o focinho, eu vou deixar para colar por último, né, posicionei aqui as anteninhas entre as duas camadas de feltro e vou posicionar aqui agora todas as perninhas. Você marca aqui onde cada uma vai ficar com a caneta fantasminha e na hora que for costurar, vai posicionando ali por baixo da marcação. Para quem vai fazer essa peça com enchimento, né, que vai costurar, né, vai deixar uma abertura para poder desvirar e encher, você vai posicionar as perninhas assim, ó, pelo lado de dentro, né? Vamos supor que eu vou colocar enchimento aqui nessa peça. O que eu faço? Eu vou pegar a perninha, as perninhas, vou posicionar todas assim para dentro, né, dando a mesma distância aqui uma da outra. E depois que eu posicionar todas as perninhas aqui viradinhas para dentro, eu vou pegar a outra parte de feltro, vou colocar por cima e costurar, né, em toda a volta, deixando uma abertura. Né? Posso deixar a abertura aqui embaixo, já que até aqui, já que as laterais terão perninhas, né, costuradas. Eu posso deixar a abertura aqui embaixo, por onde eu vou desvirar a peça, fazer o enchimento. Eu vou dar a distância aqui de 1,5 cm para cada uma. Eu vou começar bem aqui em cima, né? Note que esse molde faz uma volta aqui, ó, né? Então eu vou começar bem aqui nessa voltinha aqui de cima. Então aqui eu dei a distância de 1,5 cm para cada marcação. Ó, começando aqui nessa voltinha, deu para colocar aqui as 13 patinhas, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai vir até aqui embaixo. Aí eu faço o mesmo desse lado. Começo aqui nessa voltinha e marco aqui as 13 perninhas. Então, vou levar para a máquina e na hora que eu for costurar, eu vou colocando cada perninha aqui em sua devida marcação. Ó, e depois de costurado, ficou desse jeito, ó. Eu passei a costura aqui, ó, passei a costura segurando todas as patinhas. Agora eu vou refilar, né, tirar esse excesso de feltro e depois colar os olhinhos, o focinho, a bochechinha e todas as letrinhas. Eu vou começar o A aqui em cima, né, e vou descendo aqui, A, B, C, D, E, e depois eu pulo para o outro lado e venho descendo. Mas você pode colocar aí, né, na ordem que você quiser. Eu acho que essa ordem aqui fica mais fácil para a criança identificar. E assim ficou o nosso bichinho diferente.